Boa noite, a paz do Senhor, adolescentes, jovens e todos que estão participando desse culto. Que Deus possa nessa noite estar tocando em você, falando ao seu coração, que você venha mesmo abrir o seu coração nessa noite, em nome de Jesus, porque a palavra é do Senhor e Ele vela para cumprir essa palavra nas nossas vidas. E eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia aí na sua casa, e porque o Senhor é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. E ele está disposto hoje a falar com você, a tocar em você e a estar cuidando de você nos detalhes que você mais necessita. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Abre sua Bíblia aí, Gálatas 5, 16. Nós vamos falar hoje sobre a gente ser cheio do Espírito Santo. Eu coloquei o tema Enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem como sobreviver nesse tempo tão difícil, onde a carne está lutando contra o Espírito, se nós não formos cheios do Espírito Santo. Então eu convido você, adolescente, você jovem, para se encher do Espírito Santo. E nós vamos estar lendo essa passagem aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que fala da obra da carne e do fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Que você possa ficar bem à vontade aí, mas ligado no Senhor. Não desliga da palavra do Senhor, não desliga daquilo que Deus tem para falar comigo e com você nessa noite. E essa palavra começa falando assim, ó: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós precisamos andar no Espírito. Se nós não andarmos no Espírito, nós vamos cumprir a vontade da carne e não do Espírito. Andar no Espírito fala que é todo momento. O tempo todo você precisa estar ligado no Espírito. Você tem que estar alimentando o seu Espírito. E há uma guerra contra a nossa carne, né? Há uma guerra espiritual dentro de nós. É o espírito e a carne querendo dominar o espírito. Então aqui a gente vê essa guerra, onde o espírito quer dominar a nossa vida, mas muitas vezes nós estamos sendo dominados pela nossa carne, porque nós estamos alimentando mais a nossa carne do que alimentando o nosso espírito. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O espírito não tem comunhão com a carne. E a carne não tem comunhão com o Espírito. Então há uma guerra dentro de mim e de você todos os dias. E se nós não observarmos o que nós estamos alimentando, nós vamos enfraquecer espiritualmente. E nós vamos viver na forma do mundo e não na forma de Deus. Em Hebreus 12 fala para nós oferecermos o nosso corpo em sacrifício vivo, como oferta viva ao Senhor. Sabendo que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, das coisas de Deus, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós não podemos fazer aquilo que nós bem entendemos, porque nós não somos donos de nós mesmos. Você não é dono da sua vida. Você tem um dono que é o Pai, que é Deus Pai, todo-poderoso, amoroso, que cuida de nós.
E muitas vezes nós estamos desprezando essa paternidade. E nós precisamos honrar esse pai, obedecendo a ele, conhecendo a vontade dele para as nossas vidas. E não tem como a gente conhecer a vontade do pai, a não ser pela palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Eu acho, sim, muito difícil uma pessoa conseguir ficar sem estudar a palavra todos os dias. Uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que se diz servir ao Senhor. Eu acho, assim, quase impossível mesmo a pessoa conseguir ficar sem alimentar da palavra, porque ela é essencial para a nossa alma. Assim como a corça suspira pelas águas, a nossa alma tem sede de Deus. O salmista diz isso lá no Salmo 42. Então nós temos que saciar essa sede, essa fome da nossa alma. E só a palavra de Deus sacia essa fome e essa alma, e a nossa alma, a nossa sede. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. Paulo falando aqui para os Gálatas, que ele declarava, como já tinha prevenido a eles, que não herdaria o reino de Deus quem pratica tais coisas. Eu não vou falar hoje das obras da carne, mas eu vou estar falando mais da gente se encher do Espírito Santo. Mas a gente vê que muitas vezes a nossa carne está gritando em nós. E o nosso espírito está quietinho, escondidinho, porque nós estamos alimentando essa carne. Então há uma luta muito grande dentro de mim e de você, que nós precisamos decidir quem você vai alimentar, o seu espírito ou a sua carne. É uma escolha, você tem uma escolha a fazer. E essa escolha vai definir o seu futuro. Essa escolha vai definir se você vai estar indo caminhando para o céu ou caminhando para o inferno. Então, nós precisamos atentar para isso. Isso é muito sério. Jesus, quando ele é o maior exemplo nosso, né? Jesus, ele não teve, né, por usurpação, ser igual a Deus quando ele veio a esse mundo. Ele se despiu de toda a glória de Deus. Lá em Filipenses 2, 5 a 11, vamos ler? Está pouco na frente aí. Filipenses 2. Filipenses 2, 5 a 11, diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo falando para o povo de Filipe, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é esse sentimento? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos aprender com o exemplo de Jesus. Paulo falou para o povo de Filipe, para eles, ser parecidos com Jesus, seguir o exemplo de Jesus, que se despiu, que se esvaziou de toda a glória, de todo o poder de Deus para ser homem nessa terra. E às vezes eu e você queremos viver do nosso jeito, ser o centro das atenções, fazer o que bem entendemos, achando que não tem ninguém observando a gente. Olha, Deus nos observa, Deus está olhando para mim e para você, adolescentes jovens. Deus está contemplando a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões. Então, cabe a mim e a você atentar para o que Deus está falando. Que nós possamos nos esvaziar de nós, que nós possamos deixar de ser o centro das atenções e deixar Jesus tomar o centro da nossa vida. Adolescente, não pense você que as suas escolhas, do seu jeito, da sua maneira, é o melhor para você. O seu pai e a sua mãe, eles são líderes que Deus colocou sobre você, autoridade sobre a sua vida, para dizer sim e para dizer não, para te orientar no caminho certo.
Então, ouça os seus pais, obedeça aos seus pais, eles querem o melhor para vocês. E que vocês obedeçam principalmente a Deus, a palavra de Deus, porque ela vai dar para vocês saúde, vai dar vida, vai dar paz. Porque é essa palavra que nos corrige, essa palavra que nos instrui, essa palavra que nos ensina como andar nessa terra. Que você, adolescente e jovem, possa abrir o seu coração para isso, sabendo que há um Deus que te ama, há um Deus que preocupa com você, há um Deus que fez tudo por você. Ele não poupou Jesus por amor a vocês, amor a nós, e Ele faz tudo para o nosso bem. E há outra luta na nossa vida também, que é contra o diabo. Há uma guerra contra o diabo. Lá em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, eu não vou abrir, que eu escrevi aqui, diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo está ao derredor, bramando como leão, buscando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que outros estão sofrendo no mundo. Efésios 6, versículo 10, também fala isso, para a gente resistir firme. Lá em Efésios 6,10 fala da armadura dos cristãos, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e que apaga todos os dardos inflamados do maligno. A nossa fé, ela nos conduz nessa terra e ela nos faz resistir o diabo. Então, que você, adolescente, jovem, você, amado ouvinte, e aquele que está participando desse culto, saiba que você precisa ser sóbrio. Você precisa vigiar, você precisa orar, buscar a Deus, porque o diabo está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18 diz assim, ó, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele fica embriagado do Espírito Santo. E voltando aqui para o texto de Gálatas, no versículo 22 do capítulo 5, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se nós estivermos embriagados do Espírito Santo, nós vamos andar no Espírito. E nós vamos ter o fruto do Espírito em nós. Nós vamos conseguir dominar a vontade da nossa carne. Por quê? Porque nós estamos transbordando do Espírito Santo. Isso é uma vontade de Deus para mim e para você. O Senhor decretou assim, ó, enchei-vos, foi uma ordem de Deus, enchei-vos do Espírito de Deus. É para nos encher, não é para você contentar com pouquinho, mas é para você transbordar do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você se apaixona pela palavra, você se apaixona por estar na presença de Deus. Ninguém precisa ficar falando com você, ó, tem que ler a Bíblia, ó, você tem que ler Bíblia, porque você já está cheio do Espírito Santo, você deseja ler a Bíblia, você tem prazer de ler a Bíblia. Eu glorifico muito a Deus porque eu leio a Bíblia todos os dias. Eu não consigo passar um dia sem ler a palavra do Senhor. E isso faz anos, para a honra e glória do Senhor. E às vezes eu leio a Bíblia toda no ano, às vezes eu demoro mais que um ano, mas eu leio ela toda. Eu sempre procuro estar lendo a palavra de Deus, porque ela vai ensinar o que é que agrada ao nosso Pai. E se você ama a Deus, você vai guardar a palavra de Deus. Você vai guardá-la no seu coração. E ela não vai deixar você pecar. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Aqui fala assim, ó. Não embriagueis com vinho, no qual há dissoluções. O vinho, ele embriaga a pessoa perde a noção, a pessoa faz bobagem, a pessoa comete erros, a pessoa fica totalmente desequilibrada. Ela não tem controle próprio. Mas o Espírito Santo, quando nos enche, ele controla a nossa vida. Ele dirige a nossa vida. Ele nos faz nos achegarmos mais ao Pai. E Ele nos faz parecidos com Jesus.
Jesus, quando ele foi para o Pai, ele falou: eu tenho que ir para que o Espírito Santo seja enviado a vocês. Esperai até que do alto sejais revestido do poder. Jesus diz que nós precisamos esperar ser revestido do poder do alto, porque não adianta nada você querer fazer um monte de coisas, ter várias coisas para fazer, muitas atividades, e não se embriagar do Espírito Santo, e não conhecer o Deus que te ama, esse Deus poderoso. Quantos adolescentes com depressão, quantos adolescentes decepcionados por escolhas erradas, quantos adolescentes precipitando as coisas. Não é tempo de namoro e quer namorar. E aí faz escolhas erradas e sofrem com isso. Quantos adolescentes que já estão passando por tanta luta que não precisaria ter passado, se tivesse buscado no Senhor. Lá em Eclesiastes 12 fala, jovem, busque o Senhor enquanto é jovem, para que quando chegar os anos não venha dizer, não tenho neles contentamento. O Senhor está te chamando, adolescente, o Senhor está te chamando, jovem. É hoje para você se voltar para Ele. Ninguém te ama como Deus, ninguém cuida tão bem de você como o Pai. Deus cuida de você. Ainda que você não tenha um pai aqui na terra para cuidar, para Deus usar para cuidar de você, o próprio Deus cuida de você. Ele diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Ele jamais nos abandonará. Então o Senhor não nos abandona, nunca. Ele nos ama, Ele cuida dos detalhes, e Ele tem a promessa de te encher do Espírito Santo. Ele tem a promessa de te batizar com o Espírito Santo. Deseja conhecer o Espírito Santo, deseja ser batizado com o Espírito Santo, deseja conhecer os dons, deseja os melhores dons. A palavra de Deus fala para nós desejarmos os melhores dons. O dom de profecia, o dom de interpretação de línguas, de variedades de línguas, o dom do discernimento dos espíritos, o dom de curas, de palavra de sabedoria. Deus quer nos dar esses dons, Deus quer que esses dons se manifestem na igreja. Deus nos deu esses dons com um propósito, e Ele está dentro de nós, porque são os dons do Espírito Santo, e o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, que nós possamos nos encher, nos embriagar do Espírito Santo. Outra coisa que acontece quando nós nos embriagamos do Espírito Santo, nós nos tornamos santos. Porque o Espírito Santo nos faz ficar cada vez mais separados para o Pai. Cada dia que passa, a gente é separado para Deus. O Espírito Santo começa a mostrar para a gente aquilo que não agrada a Deus. É só o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Ele nos mostra aquilo que realmente vai fazer a vontade de Deus e aquilo que não é vontade de Deus. Então, que eu e você possamos ouvir e seguir as orientações do Espírito Santo. Deixe ser dirigido, guiados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus tem resposta para as nossas decisões e nos fará escolher coisas boas para as nossas vidas. Às vezes as meninas ficam querendo namorar e aí aparece um rapaz bonito, educado, fino. Aí ela fala, opa, é de Deus. Mas aquele rapaz nem conhece Jesus, nem sabe onde passou Jesus. E aí ela acha que ainda é de Deus. E fala assim, Deus mandou para mim. A palavra de Deus diz que é julgo desigual. Então, se você conhece a palavra, o Espírito Santo na hora vai falar, opa, não é de Deus não. É julgo desigual, sai fora. Então, adolescentes, jovens, orem para que você conheça mais a Deus. Leia a palavra. Oração e palavra andam juntos. Como diz o pastor Luciano Subirá, qual que é mais importante, oração ou palavra? As duas coisas têm a mesma importância. Aí ele ainda deu um exemplo, como um passarinho que tem duas asas. Qual asa que é mais importante, a direita ou a esquerda? Não tem como escolher. Assim a oração e a palavra, não tem como escolher. A oração e a palavra andam juntos. Então nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a palavra de Deus, nós precisamos parar para ouvir Deus. Quantas pessoas que pegam um momento de oração e só fica falando, mas não para ouvir Deus. E Deus quer falar comigo e com você.
Ele fala através da palavra. E Ele fala também na sua mente. Quando você estiver ali em silêncio, querendo ouvir Deus, Ele começa a ministrar na sua mente, no seu coração. E Ele vai dando as direções dEle para a sua vida. Não há nada como o nosso Deus. Não tem nada que se compara com esse Deus. Tenha primazia na sua vida, que é ter Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primazia. Busque Ele com toda a força da sua alma, com toda a força do seu coração, com todo o seu entendimento, porque Ele vai revelar a você. Precisamos conhecer e viver a palavra de Deus. Deus é santo e nós precisamos ser santo. O Espírito Santo não é emocionalismo. Às vezes a pessoa acha que se emocionou e que está cheio do Espírito Santo, mas às vezes é só uma emoção. Mas ela não se encheu ainda, porque você vai ver a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tendo o fruto do Espírito nela. O Espírito Santo nos enche para nos separar para Deus. E Ele é um Espírito de poder, de autoridade, de unção. Na hora que você mais precisa, Ele te usa. Às vezes a gente vai aconselhar alguém, aí você pede, Espírito Santo, me dá palavras para aconselhar essa pessoa. Aí, de repente, surge uma palavra, e aquela palavra vem de encontro àquela necessidade que a pessoa está passando. É uma palavra de ciência, é uma palavra de sabedoria que vem do Espírito Santo. E a pessoa se surpreende. Quantas vezes acontece isso? Às vezes a gente vai aconselhar alguém, e o Senhor dá uma palavra na hora, e aquela palavra vem de encontro àquela necessidade, e a pessoa se surpreende. Porque o Espírito Santo está falando com aquela pessoa através da gente. Então, que nós possamos mesmo conhecer o Espírito Santo e se relacionar com Ele, porque Ele é a graça de Deus na nossa vida, é o presente de Deus para mim e para você. E sem poder, nós vamos ficar vulnerável. Sem o poder do Espírito Santo, nós vamos ficar à mercê do inimigo, à mercê da vontade da nossa carne. Então, busque conhecer o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, porque Ele quer fazer coisas novas em nossas vidas. Lá em Lucas 24, 49, diz assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. Você, adolescente, você, jovem, precisa ser revestido do poder de Deus. Precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem sabe nesse momento você está passando por uma depressão, por uma angústia. Saiba você que o Espírito Santo te ouve. E Ele te atende. Ele te responde. Ainda que não seja do seu jeito. Ainda que não seja no seu tempo. Mas é no tempo certo. É na hora certa. Com a resposta certa para você. Em Gálatas 5, 24, diz assim, ó, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Nós temos que crucificar nossa carne. Nós temos que jejuar para matar a vontade da nossa carne. O jejum não é para fazer milagre na vida dos outros, não. O jejum é para queimar a vontade da nossa carne, para a gente ficar forte no espírito e a carne ficar fraca. Precisamos identificar as áreas que temos fraquezas. Nós precisamos identificar quais as áreas frágeis da nossa vida. Porque o diabo, ele não vai tentar você naquilo que você não é fraco. Ele vai tentar você naquilo que você tem fraqueza. Por exemplo, a pessoa que bebe, o diabo vai tentar ela na bebida. Mas se a pessoa não bebe, ou, às vezes é uma pessoa que fala muito mentira, ele vai tentar a pessoa na mentira. Às vezes gosta de ver coisas pornográficas, ele vai tentar nas coisas pornográficas. Então nós temos que vigiar. Vigiar porque o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que revestir da palavra de Deus, revestir da armadura de Deus, vestir a couraça da justiça, calçar os sapatos da preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação e pegar a espada do Espírito para resistir o diabo, para ele fugir de nós. Então que nós possamos viver assim. Lá em Hebreus 12, 1 e 2 fala assim, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado
que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, portanto, também nós, visto que temos uma roda de testemunha em volta de nós precisamos fugir do pecado que nos rodeia, resistindo o diabo, fugindo do pecado, para que nós possamos ser testemunha de Cristo nessa terra, para que nós possamos tirar os embaraços da nossa vida. Muitas vezes o embaraço é um filme, o embaraço são séries que você está assistindo, são sites pornográficos que você está vendo. Muitas vezes são novelas que estão tirando você do foco. São coisas que muitas vezes tiram você do foco. Eu não estou dizendo que você não pode ver um filme, não estou dizendo isso. Mas olha se isso vai edificar a sua vida. Olha o tempo que você está passando na frente da sua televisão, na frente do seu computador. Olha o tempo que você passa nas redes sociais. Presta atenção se isso vai edificar a sua vida ou se vai alimentar a sua carne. Começa a pesar o que você tem alimentado mais na sua vida, o seu espírito ou a sua carne. E começa a passar tempo com Deus. Quanto mais tempo você passa com o Pai, mais vontade você tem de passar com Ele. Porque é prazeroso. Dá prazer, dá alegria, uma alegria que nada se compara. Só quem passa na presença de Deus sabe. Peça ao Espírito Santo força para você vencer os embaraços. Eu também peço todos os dias ao Espírito Santo força para eu vencer aquilo que tem embaraçado muitas vezes o meu caminho. Todos nós temos embaraço no nosso caminho. Se nós não atentarmos, nós vamos ficar embaraçados. Então nós temos que tirar os embaraços e começar a caminhar firme, olhando para Jesus, sabendo que nós vamos morar na glória com Ele. E Ele conta comigo e com você para fazer a diferença na vida de outros. Como uma pessoa vai querer Jesus se nós temos um caráter dobre, se nós temos maus costumes, se nós falamos palavrões, se nós ficamos vendo coisas pornográficas? Como as pessoas vão querer o Deus que está na nossa vida se nós não dermos testemunha desse Deus? Deixa Ele moldar você, deixa Ele colocar você na forma dEle. Você não tem que ficar na forma do mundo. Você não tem que ter jugo de homem sobre você. Servir o Senhor dá paz. Servir o Senhor dá alegria na alma. Ainda que doa tirar algumas coisas de nós, sabe? Porque tem coisas que Deus vai lapidar a gente, vai modelar a gente. Mas vale a pena. Porque o que nós experimentamos de Deus nessa terra não se compara com o que o mundo está experimentando de ruim. A gente passa tempos ruins também, mas o Senhor passa conosco. Então, adolescente, jovem, você, amado ouvinte, você que está participando desse culto, saiba você que não tem ninguém que se preocupa com você, nos detalhes da sua vida como Deus. E Ele está chamando você a uma intimidade maior com Ele. Chamando você para se embriagar do Espírito dEle. Ele enviou o Espírito Santo para nós. E Ele deu uma ordem, se encha. Enchei-vos do Espírito de Deus. Você vai se encher nessa noite, em nome de Jesus. Não deis lugar ao diabo. Fuja da aparência do mal. Ore sem cessar. Embriague-se do Espírito Santo. E busque os seus dons. E assim não vai cumprir a vontade da carne. Colossenses 3. Vamos ler lá em Colossenses, mais na frente aí. Colossenses 3. Colossenses 3, 16 e 17, diz assim, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar em nós. Não adianta eu falar a palavra de Deus se ela não está em mim. Não adianta eu decorar toda a palavra de Deus se eu não vivê-la. Eu preciso viver a palavra de Deus.
Nós precisamos viver a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela vai nos fazer andar em luz e não em trevas. Onde você entrar, se você está com a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, vai ter luz. A palavra de Deus diz assim: se o seu olho tiver luz, todo o seu corpo andará em luz. Mas se seu olho for trevas, todo o seu corpo será trevas. Então, olha o que você anda assistindo. Olha o que você anda ouvindo. Olha o que você anda falando. Porque a palavra de Deus precisa encher o nosso coração a ponto de transbordarmos da glória de Deus. Nós precisamos transbordar da glória de Deus. Adolescente jovem, você precisa transbordar da glória de Deus. E para isso você precisa alimentar da palavra. Alimente-se da palavra. Ela é poderosa em Deus para discernir intenções de corações. E é como a espada de dois gumes que vai lá na divisão da alma e do espírito. E começa a nos corrigir, nos confrontar. Não viva de qualquer maneira. Não viva. Não vale a pena. Senão, quando você ficar mais velho, você não vai ter contentamento para lembrar na sua vida. Só fracassos, derrotas, angústias, amarguras. Porque você não buscou, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. A santidade é refletida naquele que é cheio do Espírito Santo. Em 1 Pedro 1, 13 ao 21, fala da santidade de Deus. Sede santo porque Deus é santo. Nós precisamos ser santo porque o nosso Deus é santo. Não tem como agradar a Deus se nós não formos santos. Se nós não queremos separar-nos a nossa vida para Deus, se nós não quisermos abrir o nosso coração para Ele entrar, fazer morada e ser Senhor. Quando a gente fala que eu aceitei Jesus como meu Senhor. Quem é o Senhor? Aquele que manda e a gente obedece. Isso é ser Senhor. Então, se Jesus é Senhor da sua vida, da minha vida, nós temos que andar em obediência e santidade para agradar a Ele. Em João 14, 16 a 17 e o versículo 23, em versículo 9 e 10, fala da unidade do Pai e do Filho. E no versículo 23 fala do Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade. E Jesus quer que nós sejamos um com Ele, como Ele é com o Pai e o Espírito Santo. Precisa haver uma unidade. E para haver essa unidade, nós temos que conhecer o Pai. Nós temos que conhecer o Filho. Nós temos que conhecer o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos abrir o nosso coração. Quem sabe você nunca ouviu falar que existe o batismo no Espírito Santo, que você vai receber dons de línguas, dom de profecia, revelação, visão, variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito. Eu quero dizer para você, ore, busque na palavra. Porque a palavra de Deus fala tudo isso em Atos, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios. Várias passagens fala do Espírito Santo de Deus. E lá em Marcos, vamos estar lendo lá em Marcos agora, mais para trás, aí na sua Bíblia, Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Marcos 16 diz assim, ó. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Aí no versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Os sinais vão seguir aqueles que crerem. Aqueles que creem em Jesus, eles têm o Espírito Santo com eles. E aí eles vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, pode até pegar em serpentes e ela não causará danos. Tem uma passagem na Bíblia que fala de Paulo, quando ele sofreu o naufrágio, e ele foi dar numa ilha. E nessa ilha, uma serpente venenosa mordeu
picou o Paulo. E todos falaram, vai morrer. E ele não morreu, e todos ficaram pasmados. E Paulo pôde pregar o evangelho naquele lugar. Deus quer contar comigo e com você. Deus quer contar com você, adolescente, no meio dos seus colegas, no meio da sua família, no meio dos seus vizinhos. Deus quer contar com você, jovem, no seu trabalho, nos seus estudos, onde você estiver. Deus quer contar com todos nós para fazer a obra dele. E quando nós estivermos fazendo a obra dele, os sinais seguirão. Nós temos feito visitas, eu e algumas irmãs da igreja, às vezes eu e o pastor Davi, e como nós temos visto Deus operar, como nós temos visto Deus trabalhando, mesmo nessa pandemia, nós temos feito visitas com cuidado, com máscaras, tudo, mantendo distância, mas Deus tem feito maravilhas nesses dias, nesse tempo. Os sinais vão seguir os que crerem. Não é parado, não é de braço cruzado, mas é fazendo a obra, é buscando em oração, é lendo a palavra te fortalece, a palavra te renova, a palavra não deixa você passar na frente de Deus, a palavra te ensina, te corrige, a palavra nos alimenta, nos momentos de perseguições, a palavra nos abraça. O Senhor tem tudo para nós de que nós precisamos. Então busque na palavra de Deus, alimente-se da palavra de Deus. Jesus quer que sejamos um com Ele, assim como Ele é com o Pai e o Espírito Santo. Existem muitas atividades, muitas estratégias que às vezes as pessoas querem fazer, mas se não for buscando no Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, buscando na palavra de Deus, orando, clamando a Deus, você não vai ter a resposta certa. Porque lá em Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém sabe. O Senhor tem coisas grandes para responder para vocês, para mim. O Senhor tem coisas firmes para nos colocar, onde nada vai nos tirar do propósito, onde circunstância nenhuma vai nos tirar do propósito. Ainda que passamos luta, ainda que gememos, ainda que sofremos, nós vamos estar olhando para o Senhor, porque a palavra está alimentando a gente, porque a gente está forte no Espírito e não na carne. Aí a gente não vai dar resposta na carne, a gente não vai agir na carne, a gente não vai tomar decisões na carne, mas no Espírito. Então sejamos um com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Sejamos um com eles em nome de Jesus. Guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:11. Guarde a sua vida com Deus. Guarde a palavra de Deus para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém te tire do propósito. Olha, o chamado que Deus tem comigo e com você, o propósito que Ele tem comigo e com você, o ministério que Ele tem conosco, se nós não cumprirmos, Ele vai pedir conta. Não o que você está fazendo do seu jeito ou do jeito de outras pessoas, mas aquilo que Deus tem comigo e com você é o que Ele vai pedir conta. Se Ele quer que você pregue, pregue, vai para as ruas, vai falar de Jesus para as pessoas. Se Ele quer que você ore, interceda, vai interceder. Se Ele quer que você seja líder, vai ser líder. Mas faça conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ninguém toma lugar de ninguém. Deus nos colocou nessa terra com um propósito. O chamado, ele é maior do que eu, ele é maior do que você. Se você for achar que você vai ter que crescer para fazer o chamado, você nunca vai fazer o chamado, porque o chamado é maior do que nós, porque ele foi feito por Deus. Mas Deus nos vê diferente. Ele olha para mim e para você e vê a capacidade dele em nós para fazermos o que ele propôs a gente fazer. Então, ninguém é incapaz em Deus. Deus nos capacita. Deus nos chama e nos capacita. Somos incapacitados em nós mesmos, mas no Senhor nós somos fortes e capacitados. Em nome de Jesus. Para terminar, eu queria falar para você mais uma coisa, que às vezes a gente deixa de fazer. O véu se rasgou, de alto a baixo. Eu sei que todo mundo já ouviu isso muitas e muitas vezes.
E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Mas são poucos que estão fazendo isso. Adentre no Santo dos Santos. Entra no Santo dos Santos. Entra na sala do trono. Ali você vai ter experiências que ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém. Não tem como explicar Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é general de guerra, Ele nunca perdeu uma batalha. Operando Ele, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Você está no lugar que Deus te colocou. E Ele é responsável por mim e por você. Olha que coisa boa, nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. E nada vai atingir eu e você, porque Ele nos protege. Ele nos guarda. Ainda que às vezes a gente fica meio prostrado, meio desanimado com algumas situações que acontecem. Saiba você que Ele está te vendo. Ele conhece a sua fraqueza. Ele conhece as suas dificuldades. Ele não quer que você e eu sejamos super-homens, super-mulheres. Ele sabe que a gente é limitado. Ele quer que eu e você precisemos dEle, busquemos nele, clamemos por Ele. Ele vai mudar a sua história, adolescente. Ele vai mudar a sua história. Você que está aí participando desse culto, foi Deus que te trouxe. Você que está escutando e recebendo no seu coração, é o Espírito Santo colocando no seu coração. Olha, Deus quer fazer coisas novas. Nós precisamos ser novos todos os dias. Nós precisamos nascer de novo todos os dias. E a palavra de Deus, ela faz isso conosco. Ela nos confronta. Ela nos corrige. Ela nos mostra a direção do alvo que é Cristo. Agora é olhar para frente e seguir a Cristo. Embriague-se do Espírito Santo. Transborde do Espírito Santo. Há um rio cujas águas jorram do trono de Deus, da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Esse rio é o próprio Cristo, que veio morar em nós, que pagou o preço por mim e por você. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Isso não dá liberdade para você pecar, mas isso mostra para mim e para você que nós somos pecadores, mas vencendo o pecado em Cristo. Jesus nos fortalece para fugir do pecado. Saia das rodas que te faz pecar. Afaste daqueles que te levam para o caminho distante de Deus. Se achegue àqueles que estão buscando Deus. Se achegue às brasas para você queimar. Há um fogo de Deus querendo queimar em mim e em você, para incendiar o seu coração, adolescente jovem. Um dia o Espírito Santo incendiou o meu coração quando eu ainda era jovem. E eu desejei conhecer Jesus. E eu falei com Jesus, eu quero conhecer o Senhor. Essa era a minha oração todos os dias. Eu quero conhecer o Senhor Jesus. E Jesus foi se revelando para mim. Ele foi se revelando na palavra. E eu fui buscando, até chegar onde Ele queria. E eu sei que tem muita coisa ainda para fazer. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena. Busque a Deus por prazer mesmo, porque você o ama. Se você não tem vontade de buscar, busque a si mesmo. Fala para Ele, olha, eu não estou conseguindo te buscar, Deus. Eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Me ajuda, papai. Me ajuda, Espírito Santo. E o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai ministrar na sua vida. Ele vai te pegar no colo. Ele vai te conduzir a lugares mais altos. É maravilhoso esse Deus. Ele tem coisas sobrenaturais para fazer em mim e em você. Ele tem coisas maravilhosas para mim e para você. Não viva a sua vida de qualquer maneira. Busque ao Senhor. Clame ao Senhor. E lá em Gálatas 5, para terminar, no capítulo 6, aliás, diz assim, no versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado.
Se você vê alguém pecando, vai até ele, conversa com amor, com sabedoria e mostre para ele na palavra que é pecado. E cuide-se para que você não caia nesse pecado também. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Nós não somos nada sem Cristo. Se nós dissermos que somos alguma coisa, nós estamos nos enganando. Eu sou falha, eu sou fraca, mas no Senhor eu sou forte. No Senhor eu venço muralhas, porque o Senhor nos ajuda a saltar muralhas. É Ele que faz isso em nós. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se. No versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante das coisas boas aquele que instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na própria carne, na carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Semeia no Espírito, semeia coisas boas para você colher a vida eterna. Não cansemos de fazer o bem, por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem. Façamos o bem, meus irmãos. Façamos o bem, adolescentes, jovens. Faça o bem. Viva no Espírito.